Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Tempo de Redescoberta. Eu gostaria de desafiá-lo a olhar para a história de Israel sendo tirado do Egito, depois de cerca de 230 anos de escravidão, para poder tentar entender como é que eles compreenderam o momento em que o Senhor Deus os relembrou da importância de poder guardar o sábado. Já fazia cerca de 400 anos desde que Deus havia aparecido ao patriarca Abraão e havia dito a ele que aquela terra, a terra da promessa, a terra de Canaã, seria dada aos seus descendentes. Deus havia mencionado, lá em Gênesis capítulo 15, que os seus descendentes passariam um tempo de escravidão no Egito, mas que quando saíssem de lá, que o Senhor Deus daria bênçãos para eles, para que eles se tornassem a nação do Senhor. Nesses últimos 230 anos que eles passaram no Egito, dentro desse período maior de 400 anos, desde que Deus havia prometido a Abrão que os seus descendentes herdariam aquela terra, o povo de Israel havia se tornado escravo. E quando você vai analisar o que representa a escravidão, existem inúmeras obras que acabam descrevendo essa mesma ideia. A vida útil de um escravo era muito limitada. Por exemplo, quando nós analisamos a escravidão aqui na América do Sul, no período do açúcar, em que os escravos eram trazidos da África para cá para poder trabalhar nas grandes plantações de cana e ao mesmo tempo na produção do açúcar, existem relatos de que eles trabalhavam algo em torno de 18 horas por dia, com uma alimentação muito precária, o que fazia com que a sua expectativa de vida durante a escravidão não ultrapassasse a marca de 8 a 10 anos. Entre 8 e 10 anos o indivíduo já não tinha mais condição de poder trabalhar e acabava morrendo de exaustão. A escravidão era algo realmente terrível. Só quando você vai analisar o que é que ela representou é que a gente tem uma noção de quão brutal é isso tudo. É exatamente por isso que Deus tem um asco em relação à ideia do comércio de seres humanos. Isso é algo que vai totalmente contra aquilo que é a personalidade divina, e é algo que enoja ao próprio Deus. Quando você vai olhar para a história de Israel, Israel passou 230 anos como escravo. Quando você pensa sobre o tipo de vida que eles tinham no Egito, eles não eram donos de si mesmos, não eram senhores de si mesmos, eles não determinavam quando eles iam começar a trabalhar e quando iam parar de trabalhar, eles não mandavam em si mesmos, seus filhos não eram deles, eram dos seus senhores egípcios. Portanto, era uma vida realmente muito complicada, muito complicada. Quando o Senhor Deus agora os traz para a terra de Canaã, ele deixa um hiato de 40 anos de aprendizado. É lógico que não fazia parte do plano de Deus que a peregrinação durasse 40 anos. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus deixou que Israel ficasse acampado na península do Sinai durante 2 anos. Nesses 2 anos, o Senhor Deus deu a eles leis, fez com que eles se tornassem realmente uma nação. Estabeleceu leis para a teocracia, ou seja, para o funcionamento do país tendo Deus como seu rei. Estabeleceu leis de saúde, leis de higiene, leis morais, leis civis, enfim. Ele os organizou enquanto nação. A partir daquele momento, da perspectiva de Deus, eles já estavam prontos para poder ir e tomar posse da terra de Canaã. Entretanto, o povo não respondeu à altura. Por quê? Porque eles tinham que aprender, em primeiro lugar, antes de poder assumir a terra, de herdar a terra, eles tinham que aprender algumas lições muito preciosas a respeito de quem era Deus e de quem eles eram. Eles haviam se esquecido. Se você parar para poder pensar que já fazia algo em torno de 400 anos desde que Abrão havia recebido a promessa e que eles haviam passado 230 anos como escravos, com uma expectativa de vida muito reduzida, é muito provável que muitos deles tinham ouvido falar sobre algo no sentido de que um dos seus ancestrais tinha recebido uma promessa qualquer, mas os detalhes a respeito de como adorar a Deus eles haviam perdido. A noção de adoração que eles tinham
era aquela que tinham aprendido no Egito. Muitos deles eram idólatras, isso ficou muito claro quando eles chegaram na própria península do Sinai. Enquanto Moisés estava no alto do monte, eles fizeram um bezerro para poder adorar. O que significa que o estilo de vida do Egito estava impregnado neles. E Deus agora queria dar a eles uma lição importante sobre quem eles eram e de quem Deus era. Quem eram eles? Eles eram o povo de Deus. E quem era Deus? Era o Senhor absoluto de tudo, do céu, da terra, e aquele que tinha um propósito, um plano especial para a vida deles. E eles precisavam aprender a depender desse Deus para que o seu plano acontecesse na experiência deles. Uma das coisas que Deus usou, como mencionamos na lição de sábado, foi o próprio maná, a experiência do maná. Que todos os dias antes do sol nascer, ele vinha para eles, e Deus disse claramente que nos 40 anos em que eles estivessem peregrinando pelo deserto, nem um dia o maná faltaria. O maná era o pão do céu. E que todos os dias eles deveriam recolher para aquele dia. A sua dependência tinha que estar em Deus e não do maná. Deus não queria que eles pegassem pão para 2 dias, para quê? Para que eles não dependessem do pão, mas eles dependessem de Deus. Para poder entender que quem dava a eles a possibilidade de poder sobreviver era o Deus, que era o Deus da nação, que era o Deus deles. Era o Deus criador do céu e da terra. E enquanto eles foram repetindo isso durante 40 anos, eles foram entendendo que quem supre as necessidades do ser humano é o Deus a quem eles servem. E ao mesmo tempo, no sábado, o maná não caía, porque na sexta-feira vinha em dobro. Cada pessoa poderia pegar uma porção dupla para a sexta e para o sábado, porque o sábado era o dia para eles poderem estreitar ainda mais a sua relação com Deus, dependendo mais de Deus ainda. Portanto, nessa perspectiva, o sábado era um dia de redescoberta. A ideia do sábado era para que o povo tivesse a possibilidade, olha, e é interessante que o texto bíblico vai dizer que na madrugada de sábado teve um monte de gente que se levantou para poder ir buscar o maná. E provavelmente ficaram com fome naquele dia e foram contar para Moisés. Moisés ficou enlouquecido e disse: até quando vocês vão ficar tentando o Senhor teu Deus? Deus não falou que era para vocês terem recolhido ontem, por que vocês foram recolher hoje? A ideia principal era de que o povo deveria reaprender sobre quem era Deus e quem eles eram. E de alguma maneira, essa mesma dimensão ela tem que fazer parte da nossa história. A cada sábado nós temos a possibilidade de poder reaprender quem nós somos. Nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Mais do que isso, quem é Deus? Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso mantenedor. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem supra as nossas necessidades. E quando deixamos os nossos interesses de lado e dedicamos tempo para os interesses de Deus, a gente está dizendo: Senhor, eu sei quem eu sou e sei quem o Senhor é. E isso para mim basta. Esse espírito tem que nortear a nossa guarda do sábado. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver isso. Senhor, o sábado é um dia de redescoberta. E talvez hoje exista alguém, Pai, que está estudando a lição comigo e que precisa redescobrir quem Ele é e quem o Senhor é. Ajude essa pessoa, Pai, a poder depender de Ti, exclusivamente de Ti, entendendo que Ele é um filho Teu e que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cuidou de Israel, uma nação inteira, durante 40 anos no deserto, de que vale a pena servir ao Senhor. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?